O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do livro de Tobias e que nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito, mais uma vez, não é a primeira vez que nós refletimos sobre isso, mas sempre será ocasião, sempre será importante de nós refletirmos a respeito deste tema, do qual depende também o nosso crescimento na vida espiritual, que é saber sofrer. Sofrer com virtude, sofrer como um cristão, sofrer com santidade. Diz aqui o livro de Tobias, nós ouvimos já no dia de ontem, o início disso. Nós vemos este crescimento do sofrimento na vida de Tobias. O livro foi escrito, dentre outros, o livro de Tobias tem várias finalidades, mas dentre outras finalidades, uma delas é esta: mostrar que o sofrimento acontece na vida do justo, porque até então, qual era a compreensão? Que Deus recompensava neste mundo as coisas boas que nós fazemos. Então, o justo é abençoado com a prosperidade e o ímpio é castigado com o sofrimento, com a pobreza, com a doença, com a ausência de filhos. Era assim que era compreendida a bênção de Deus. E nós percebemos hoje em dia ainda, às vezes, isso muito presente. Isto é, as pessoas seguem a Deus em busca de prosperidade. Então Deus vai me abençoar, e Deus vai me conceder prosperidade, Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar dinheiro, um bom emprego, Deus vai impedir que desgraças me aconteçam. E meus santos, Deus pode. Eu não estou dizendo que Deus não possa. Deus pode, se assim lhe aprouver, se for para o bem da nossa alma, se concorrer para a nossa salvação eterna. Deus pode nos conceder saúde, Deus pode nos conceder uma vida financeiramente equilibrada, Deus pode
evitar que desgraças nos aconteçam, e é por isso que Ele nos ensinou a rezar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas Ele também nos ensinou a rezar: seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Isto é, no fim das contas, nós dizemos o que? Senhor, seja feita a vossa vontade, porque a vossa vontade é a melhor. A vossa vontade é sempre, não apenas boa, mas é ótima. Então o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Mas, voltando aqui, a mentalidade de então não era essa. A mentalidade de então era: Deus premia os justos, aqueles que os seguem, com bênçãos neste mundo, e Deus castiga aqueles que não os seguem, nem os servem, com coisas más neste mundo. E nós sabemos, como diz São Paulo em uma de suas cartas, se é apenas para este mundo que nós colocamos a nossa fé em nosso Senhor, nós somos os mais dignos de pena. A nossa confiança, a nossa esperança está na recompensa final. É nisso que consiste. E nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que nos conceda esta fé. Senão, quando as coisas neste mundo não corresponderem às nossas expectativas, nós poderemos nos revoltar, nos rebelar contra Deus. Como é? Eu faço tantas coisas boas, eu ajudo os pobres, eu sirvo na igreja, eu rezo, eu vou à missa, eu faço penitência, e o Senhor permite que isso me aconteça? Cuidado, se nós não nos educarmos na via, no caminho dos santos, nós iremos ter esta postura errada diante de Deus. Pois bem, então, voltando aqui, apresentando de uma maneira rápida para que possamos dar o segundo passo. Qual era a mentalidade na época daquele que escreveu o livro de Tobias? Que quem segue a religião, que quem serve a Deus é abençoado neste mundo. É a mesma mentalidade lá do livro de Jó. E quem não serve a Deus é castigado. Pois bem, então, diz aqui que Tobias era um homem justo, era um homem bom, era um homem piedoso. E Tobias vai, ele diz aqui que na noite de Pentecostes, depois dele ter sepultado um morto, isto é, ele tinha feito um banquete. Vocês lembram a leitura de ontem? Que ele fez um banquete no livro 1, e ele disse: olha, chama alguém aqui, uma pessoa justa, para que possa participar do banquete comigo. E quando Tobias, o filho de Tobite, foi procurar, disse assim: pai, há um homem do nosso povo que foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá, estrangulado. Um homem que morreu. Diz que Tobite, o pai, se levanta prontamente e vai providenciar que aquele homem judeu que foi morto, que ele fosse enterrado. Diz aqui, deixando o almoço sem prová-lo, aquele banquete que ele tinha preparado, ele nem sequer começou a comer, mas foi movido pela caridade. Sepultar os mortos era uma das obras de misericórdia do povo judeu, sepultar os mortos. Então ele deixa a refeição e vai sepultar aquele morto, tira o cadáver do meio da praça, o colocou em uma das dependências da sua casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Quando o sol se põe, ele enterra, volta para o seu banquete. Diz assim que ele voltou entristecido, lavou-se, purificou-se e tomou a refeição. Isto é, aquele banquete, aquela festa
se tornou, de alguma maneira, um luto. E diz ainda que os vizinhos dele zombavam dele e disse: olha gente, que homem imprudente. Ainda há pouco ele estava sendo perseguido, ele estava sendo procurado por este mesmo motivo. Ele vivia numa região pagã, em que por causa da sua religião, ele era perseguido. E dizem os vizinhos, seus compatriotas: é louco gente, e daqui a pouco ele vai ser preso. Ele continua enterrando os mortos. Mas por que Tobit fazia isso? Importa obedecer a Deus, que é os homens. Importa obedecer primeiramente a Deus, que é os homens. Tobit então estava disposto a, por causa de Deus, sofrer males, para não sofrer males, desobedecer a Deus. Mas continua. Então esse foi o primeiro infortúnio de Tobit. Ele teve o banquete transformado em luto. Diz então, leitura de hoje: eu, Tobit, na noite de Pentecostes, ele tinha acabado de enterrar o defunto, era a noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho e entrei no pátio da minha casa e deitei-me junto à parede do pátio para dormir. Estava quente e ele foi dormir. E ele não sabia, a sua cama era rente à parede, e ele não sabia que lá em cima tinha um ninho de pardais. E os pardais fizeram cocô, e o cocô quente dos pardais, o cocô caiu em seus olhos, causando-lhe uma mancha esbranquiçada, que tornou a sua visão meio nublada, anuviada. Ele procurou os médicos, e quanto mais médicos encontrava, mais a sua visão piorava, ao ponto de ficar completamente cego. E diz que ficou cego durante 4 anos. Então, depois do infortúnio, digamos, da festa transformada em luto, ele tem agora o infortúnio de uma doença, um infortúnio ainda pior, e diz que fica cego e perde os seus bens, porque não tinha mais como trabalhar. Então, com a sua cegueira veio a desgraça financeira, e nós não vemos uma palavra de maldição, de revolta, de rebeldia nos lábios de Tobit, do velho Tobit. Ele sofre, pelo menos até então, ele sofre em silêncio. Meus irmãos, o sofrimento é um tempo de silêncio diante dos homens, oração diante de Deus e uma ousada ação de graças. Repito, o sofrimento é tempo de silêncio diante dos homens. Por quê? Silêncio diante dos homens, compreendamos, de explicar o porquê do nosso sofrimento. E também de silenciar, porque durante o sofrimento, nós somos mais dados às palavras sem sabedoria. Nós nos irritamos com muita facilidade. Nós, com mais facilidade, nos inclinamos às palavras ásperas e rudes e grosseiras. Então, durante o sofrimento, e aqui, meu santo, quando eu digo sofrimento, não é o mau humor com o qual você acorda hoje, ou com o qual você acordará amanhã. Eu estou falando de um período de sofrimento. No caso de Tobit, 4 anos. Então, durante o sofrimento, silencia. Na prova, como é que diz o livro do Eclesiástico? Na prova, silencia, guarda o silêncio no coração, porque os servos de Deus são provados no cadinho da humilhação. Então precisamos aprender a silenciar, senão nós daremos patada à torta e à direita em todo mundo, porque nos tornamos
irritadiços. Então é o marido que por causa do problema no trabalho se torna grosseiro com a esposa e com os filhos. É a esposa que está passando por uma dificuldade, então se torna azeda com o seu esposo e com os seus filhos. É o padre que maltrata os fiéis. Não sei aqui, eu poderia dar vários exemplos. É você que é patrão e se torna até mesmo cruel com os seus subordinados. Ou o empregado que por passar por dificuldade se torna um funcionário displicente, preguiçoso, achando que o seu sofrimento justifica a sua falta de virtude, a sua ausência de virtude. E embora nós possamos compreender que uma pessoa sofrida, uma pessoa com dor, imagine uma pessoa com dor, de uma pessoa com dor de dente, nós esperarmos muita virtude. É difícil, mas é por isso então que no sofrimento silencie, fale pouco, guarde no silêncio do seu coração, seja como São José, o homem do silêncio, seja como a Virgem Maria, mulher de poucas palavras. Por quê? Porque quando nós sofremos, meus santos, se não tivermos virtude suficiente, se não estivermos crescidos na espiritualidade, nós com facilidade nós iremos pecar. Então, pois bem, diz então que o velho Tobit, cego durante 4 anos, a pobreza lhe veio, diz aqui então, que versículo 10, versículo 11, naquela ocasião então, minha mulher dedicou-se a trabalhos femininos, isto é, a mulher teve que trabalhar, já que ele se tornou um inválido. Então vocês podem aqui imaginar um homem que tinha posses, que se torna rico, que devido à doença ficou pobre, e era até um homem justo, mas a desgraça lhe bateu a porta. Continua então, o livro de Tobit, diz então, a terceira desgraça agora. A primeira desgraça foi o quê? A festa transformada em luto. A segunda desgraça é o quê? É a perda da visão com a consequente pobreza. A terceira desgraça é o transtorno familiar. Isto é, isso, de alguma maneira, irremediavelmente, vai causar um transtorno na família. Diz então, que a mulher começa a trabalhar, e diz que um dia ela ganha um cabrito, de brinde, além do dinheiro que ela recebeu pelo trabalho executado. O patrão foi generoso e deu a ela um cabrito. Quando o cabrito entra na casa, balançando o badalo, diz que o velho Tobit ouve e diz: ela roubou, ela é uma ladra. No desespero, ela roubou esse cabrito, eu não vou comer algo roubado, você cuide de entregar. E a mulher diz: meu amorzinho, meu amor, eu não roubei. Você roubou sim, eu não roubei, roubou sim, entregue. Quer dizer, tá bom, ele estava sofrendo, mas percebe que não foi nada virtuoso, né? E ela, a mulher, tentou dizer: olha, mas eu não roubei. Não, roubou sim, sua ladra, sua velha ladra. Nem sei se ela era velha, gente. Roubou sim, sua velha ladra. Você cuide de entregar, depois de velha roubando, coisa feia, cuide de entregar. E aí ela perdeu a paciência também, que não justifica. E aí ela vai por uma agressão pessoal. Diz aqui, versículo 14. Ana responde: deram-me como gorjeta, além do pagamento. Mas Tobit, eu não acreditava, e envergonhado com a sua ação, insisti que ela devolvesse ao dono
ela então disse: onde estão tuas esmolas? Isto é, tu és um maldito, ajudaste a tanta gente, olha o que Deus te deu, fizeste tantas coisas boas, olha com que Deus te recompensou. Lembra qual era a mentalidade da época? Que Deus recompensava a minha justiça com bênçãos. Lembra que foi a mesma palavra que a esposa de Jó disse a ele: fizeste tantos bens e estás aí coçando a lepra com telha, deves ter cometido algum pecado. Diz a esposa de Jó. A esposa de Tobit diz também a mesma coisa quando fala: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de caridade? Estás vendo o que te acontece. Bem sei, diz outra tradução, com que espírito fizeste tudo isso. Isto é, tu devias fazer tudo isso com segundas intenções. Por isso é que Deus te castiga agora. Então, além do primeiro sofrimento, a festa convertida em luto. Segundo sofrimento, a doença com a consequente pobreza. Terceiro sofrimento, a revolta familiar. Meus irmãos, tudo isso então reforça o que? Precisamos pedir a Deus que nos conceda a virtude de sofrer, a virtude da fortaleza, a virtude da paciência, né, que nos ensina a saber sofrer. Que cada um aqui agora se analise: como eu tenho sofrido? Como eu tenho me comportado quando tenho a vontade contrariada? Porque aqui você não espere um grande sofrimento, né? Uma doença que você descobriu, ou o emprego que você perdeu. Talvez você não tenha perdido o emprego, talvez você não esteja gravemente doente, mas como é que você se comporta quando a sua vontade é contrariada? Quando alguém machuca você, quando alguém contraria você, como é que você reage? Você reage com virtude ou você reage com rebelião? Você, filho, quando seus pais corrigem você, como é que você reage? Isto é, com mau humor, com um bico desse tamanho, fica com raiva do pai e da mãe, porque a sua repreensão foi injusta, e você procura motivos para se justificar? Ou você acolhe aquela repreensão, se justa, como penitência pelo erro cometido, se injusta, como ocasião para crescer na humildade? Vou fazer penitência, mais penitência ainda, porque se não é justa neste mal do qual eu sou acusado, eu sei que existem muitos outros males desconhecidos que mereceriam repreensão. Então não mereço a minha repreensão neste ponto, mas sei que eu mereço repreensão por muitos outros pontos. Então faço penitência. Lembra, meus santos, no tempo do sofrimento, nós precisamos aprender a silenciar, a guardar o silêncio, a rezar, a nos voltarmos para Deus, pedindo a nosso Senhor que nos dê virtude para passar este momento de provação, que Deus nos conceda a graça de nós carregarmos a nossa cruz. E terceira atitude, silêncio diante dos homens, oração diante de Deus e ação de graças. Por quê? Porque Deus está me dando a ocasião de crescer na configuração ao seu Filho, obediente e silencioso no sofrimento, o servo obediente a Deus. Deus está nos dando a ocasião de fazer penitência pelos nossos muitos pecados, e Deus está trabalhando em nós, porque quando nós não estivermos sendo corrigidos, suspeitemos se não estamos já numa situação perdida e sem jeito. Afinal de contas, Deus corrige aqueles que ama. Então, se
as adversidades estão batendo a porta da minha vida, serão para o proveito da minha alma. Então, render graças a Deus. É interessante que depois da primeira leitura, né, sempre vem um salmo responsorial, isto é, salmo de resposta. Pois bem, com que é que Deus responde, ou melhor, qual foi a palavra que a igreja escolheu para responder a esta palavra? Que é uma palavra que fala de dor, de sofrimento. Olha aqui, feliz o homem que respeita o Senhor. Mas gente, Tobit respeitava o Senhor e sofria. Pois bem, mas feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Agora nós já sabemos como é que a bênção de Deus vem, não apenas neste mundo, principalmente não neste mundo, mas na vida eterna. Ele não teme, o homem que teme a Deus, ele não teme receber notícias más, ele não teme perder o emprego, ele não teme ficar gravemente doente, ele não teme tornar-se pobre, ele teme a Deus, ele teme perder o céu, ele teme perder o que verdadeiramente importa. Por quê? Porque ele é feliz, ele respeita o Senhor e ele ama com carinho a lei de Deus. Este é um salmo que nós poderíamos até mesmo rezar durante o dia de hoje. Então ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. É por isso que ele pode sempre render ação de graças. Lembra? Silêncio diante dos homens, a oração diante de Deus e ação de graças. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos há de ver seus inimigos. E nós sabemos, meus santos, quais são os nossos inimigos. São os demônios, aqueles que querem perder a nossa alma. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Isto é, ele fará o bem, Deus verá aquilo que de bom ele fez, não será esquecido. Afinal de contas, disse Jesus, que nem um copo d'água dado por amor a ele seria esquecido. Isto é, não será esquecido por Deus, mas as bênçãos virão no momento oportuno, no tempo escolhido por nosso Senhor. Meus irmãos, que nós então nesta terça-feira da 9ª semana do tempo comum, que nós peçamos a Deus a graça de saber sofrer. Sem esta graça, meus santos, nós nunca iremos crescer na vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.